Boa noite, quer dizer, bom dia, né? Eu sempre venho aqui de noite, o cara fica até meio atrapalhado, né? Bom dia a todos. Eu não sou o Edgar, que geralmente está aqui na frente, o Edgar está viajando, mas eu sou o Rafael e o Edgar pediu para eu estar aqui com a gente hoje de manhã, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem ensinado a gente. Eu queria começar mencionando um livro que eu não li, mas que ficou muito famoso em 2010, um filósofo e sociólogo sul-coreano, e eu não sei se eu sei dizer o nome do cara, Byung-Chul Han, alguém sabe coreano? Eu espero que eu não tenha assassinado o nome do cara, mas ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Não sei se você ouviu esse título. E ele diz que o excesso de positividade que o nosso tempo vive, que a supervalorização da produtividade, que a nossa cultura da meritocracia, que a nossa hiperconexão das redes sociais, ela está nos deixando doentes. Ele diz que nós temos uma pressão interna e externa para sempre sermos mais, para sempre sermos melhores, para sempre fazermos mais. E isso está gerando uma sensação de sobrecarga, esgotamento, vazio. E nós estamos, de fato, vendo cada vez mais uma explosão nos casos de depressão, ansiedade e burnout. Essa é a sociedade que a gente vive, de acordo com o nosso amigo sul-coreano. Mas, alguns anos atrás, um teólogo brasileiro, que tem um nome de alemão, então é um cara bom, certamente, né? Willibald Ruppenthal, não sei se já ouviram falar desse cara, mas ele escreveu um livro chamado A Igreja do Cansaço. Porque quando ele leu A Sociedade do Cansaço, ele disse assim, ixi, mano, a igreja não está muito diferente. E aí, então, ele percebeu isso, que dentro mesmo das nossas igrejas, a gente está cansado. E a ironia da coisa é que, na verdade, quando a gente lê a nossa Bíblia, a gente vê que Jesus nos promete o quê? Descanso. Ela nos promete paz que excede o entendimento. Mas ainda assim, eu e você, a gente vive, como diz o gaúcho, atucanado. É ou não é? Pois é. E aí, então, a minha proposta hoje é que a resposta para esse cansaço, talvez não é o que você está pensando, mas a resposta para o cansaço é o discipulado. O descanso que nós queremos, nós só vamos ter quando nós aprendermos a viver como discípulos de Jesus. Então eu queria convidar você para Mateus capítulo 11, dos versos 25 a 30. A gente conhece essa passagem, é bem conhecida, mas eu creio que ela é muito importante para essa conversa. Mateus 11, 25 a 30. Diz o seguinte, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai, nós te louvamos que tu não nos deixastes a nossa própria sorte, mas como nós já cantamos hoje, nós celebramos a salvação que temos em ti, mas nós também somos gratos, Pai, que tu nos deixou a tua palavra para nos orientar a como te seguir, como viver, e nós pedimos que tu nos ensine nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto parece claro, né? Você está se sentindo cansado e sobrecarregado, basta vir até Jesus, né? Talvez fazer uma oração pedindo paz, e seus problemas estão resolvidos. Não é bem assim. Quando Jesus está dizendo, venham a mim, ele não está fazendo um convite à oração necessariamente, mas ao discipulado. E talvez você esteja se perguntando assim,
Mas, Rafael, a palavra discípulo nem aparece no texto. De onde é que você está tirando isso aí? Você está inventando esse troço aí? Nem aparece discípulo, nem discipulado, nem nada disso. É que, na verdade, esse texto tem uma palavra simbólica para o discipulado, que a gente talvez não perceba num primeiro momento. E essa palavra é a palavra jugo. Certo? Tomem sobre mim o seu jugo, diz ali, né? O que é um jugo? O pessoal da colônia sabe. Os gaúchos de apartamento, talvez não, né? Mas o que é um jugo? Jugo é aquela barra de madeira, né? A gente chama de canga aqui no sul muitas vezes, né? Ou parelha, em que você conseguia botar uma barra de madeira na nuca de 2 bois, amarrava com uma corda, um sisal, uma tira de couro, para poder, então, os 2 bois trabalharem juntos e puxarem um arado e, assim, fazer o trabalho do campo com mais facilidade. Então, esse é o sentido normal do jugo, é essa parelha, essa canga, amarrar 2 bois juntos para que eles possam trabalhar juntos e puxar o arado, a carroça, ou seja lá o que for. Mas a palavra canga, ao longo da Bíblia, também é usada num sentido simbólico. Se nós formos olhar no contexto do Antigo Testamento, a gente lembra que o povo de Israel foi escravo no Egito por muito tempo. E uma das expressões que a Bíblia usa para descrever isso é que Israel estava debaixo do jugo do Egito. Certo? Então, essa ideia assim, o Egito está nos controlando, né? Então, o jugo se torna uma imagem de uma certa submissão, um reconhecimento dessa autoridade que alguém outro tem sobre mim. Se a gente continuar lendo os profetas vão dizer que Israel está em pecado porque Israel quebrou o jugo de Deus. Aqui já a imagem é um pouco diferente. Israel deveria estar se submetendo à autoridade de Deus, às orientações de Deus. Israel diz, não quero mais. Então Israel quis quebrar esse jugo. Mais adiante, nós temos um período da história que a gente chama de período interbíblico, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem um vácuo ali de escritos, né? Por isso é o período interbíblico, cerca de uns 400 anos. E nessa época, então, a palavra jugo começa a ter esse sentido de obediência ao Antigo Testamento. Então ele diz assim, olha, vocês querem ter uma vida boa, aceitem o jugo do Antigo Testamento. E quando nós chegamos no século I, que é o tempo de Jesus, a palavra jugo significa se submeter a um mestre, se submeter ao ensino de um rabino, se submeter à forma como um rabino ensina e explica o Antigo Testamento. Então você percebe quando Jesus fala, tomem sobre si o meu jugo, o que será que aquele pessoal lá atrás, que entendia a metáfora do jugo, estava entendendo? Eles não estão entendendo literalmente, obviamente, né? Eles estão pensando assim, opa, Jesus está dizendo assim, venham e sejam meus discípulos. Certo? Então, eu não estou inventando que tem discipulado nesse texto, vocês estão vendo que o discipulado está aí. Agora, uma coisa curiosa do discipulado na antiguidade é que ele funcionava de um jeito diferente do que a gente imagina hoje, né? Hoje a gente fala discipulado, muitas vezes a gente pensa naquele encontro 1 a 1 com alguém, né? Aquele encontro mais pessoal ou um pequeno grupo. Não tem nada de errado com isso, tá, gente? Não é uma crítica a isso. Mas naquela época funcionava diferente. O sistema judaico, ele tinha uma espécie de ensino fundamental para crianças de 6 a 12 anos, e nesse tempo o pessoal tinha que decorar os primeiros 5 livros da Bíblia. Tá? A Torá, o Pentateuco, como a gente chama hoje. Acho que são, deve dar quase uns 200 capítulos da Bíblia, aí, por volta. Você pense, ensino fundamental, olha tudo que eles tinham que saber. Estima-se que de cada 1000 crianças que começavam o ensino fundamental, 100 iam para a próxima fase, que era uma espécie de ensino médio. Adolescentes de 13 a 17 anos. O que vocês acham que eles tinham que memorizar aqui agora? O resto do Antigo Testamento, certo? Estima-se de cada 100 que começavam esse ensino médio, 1 ia para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Ser discípulo de um rabino.
Pense um pouquinho. Discipulado, na antiguidade, era para o daqueles 1000 que começavam o ensino fundamental, era para Era para os melhores dos melhores. Provavelmente, e eu não quero ofender ninguém aqui, provavelmente nenhum de nós se qualificaria para ser discípulo de um rabino. Talvez uns 2 ou 3 aqui, né? Mas era coisa para 1 em 1000. E aí a gente começa a perceber como o convite de Jesus para o discipulado, ele está nesse contexto, ele é parecido com isso, porque ele está dizendo assim, eu sou um rabino, vocês têm que vir tomar sobre mim o meu jugo, vocês têm que aprender de mim, certo? Que é algo que um discípulo faz, mas o convite de Jesus, ele não é para os melhores dos melhores. Você está percebendo isso? Ele começa o texto, parece meio descontextualizado, né? Mas ele começa o versículo 25 que nós lemos, que o Deus Pai escondeu essas coisas dos inteligentes e dos instruídos. Ele está dizendo desde cara que o que Jesus veio fazer não é para os melhores dos melhores. Não é para esses. Na verdade, o discipulado é para quem Deus se revela. Ele, na verdade, é para os pequeninos. Os pequeninos são as crianças de colo, são para os bebezinhos. Tanto num sentido físico, mas também num sentido daquele cara que é um bebezão, né? Aquele cara que é imaturo, aquele cara que não sabe das coisas. E, além disso, o critério para você se candidatar a uma vaga no discipulado de Jesus é você estar cansado e sobrecarregado. Aí eu acho que todos nós conseguimos nos qualificar para esse tipo de coisa. E, na verdade, então, é ali que começa o discipulado, né? O discipulado começa quando nós reconhecemos que estamos cansados e sobrecarregados. Quando nós entendemos que o jeito que nós estamos vivendo a nossa vida não está funcionando. Que aquela forma como eu decido faço as minhas decisões não tem dado bons resultados. Que meu estilo de vida está me deixando doente. E é interessante que, alguns capítulos antes, em Mateus, Jesus está jantando com pecadores. E aí o pessoal critica Jesus, né? Mas Jesus, se tu fosse um bom mestre mesmo, né, santo, você sabia que esse pessoal seria pecador e você não ia estar jantando com eles. Mas Jesus diz, olha, os que têm saúde não precisam de médico. Eu vim para os doentes. E Jesus não está querendo dizer que tem gente que precisa dele e que tem gente que não precisa dele. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim, tem gente que acha que não precisa de mim e tem gente que sabe que precisa de mim. É isso que ele está querendo dizer. Então, não é que existe gente que não precisa de Jesus. Não. Tem gente que sabe que está cansada e sobrecarregada. Tem gente que acha que não está. Então, o discipulado começa quando nós reconhecemos que estamos cansados e sobrecarregados, que nós não conseguimos resolver os nossos maiores dilemas por conta própria, que nós somos totalmente dependentes daquilo que Jesus fez por nós e tem a nos oferecer. E isso fica muito claro nesse texto, né? Diz que ninguém conhece o Pai, a não ser que o Filho o revele. E nós temos que entender que nós só podemos conhecer a Deus, nós só podemos entrar num relacionamento com Deus, restaurar o nosso relacionamento com Deus, se Jesus fizer alguma coisa. Esse está no cerne da nossa vida cristã, da nossa fé cristã. Nós somos cristocêntricos. Nós acreditamos que só Cristo é que nos leva de volta ao Pai. Só Ele que nos reconcilia de novo com o Pai. E na teologia tem uma palavra bem bonita para descrever isso. É a palavra monergismo. Vocês já ouviram essa palavra? Uma palavrinha, desculpa a palavra técnica, mas ela é tão bonita. Monergismo vem de 2 palavras. Mono, que quer dizer e energismo, que vem de energia. Ou seja, na nossa salvação tem apenas uma energia funcionando. Vocês estão entendendo? A nossa salvação depende da energia de Deus,
da ação de Deus na nossa vida. É só Ele que pode nos salvar. A gente não contribui para essa salvação. A gente não pode fazer boas obras, a gente não consegue se auto-aperfeiçoar, a gente não consegue ser uma pessoa melhor por conta própria. A gente depende daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Tem uma passagem que deixa isso muito claro, que a gente já leu várias vezes aqui, mas em Efésios, capítulo 2, os versos 8 e 9, dizem claramente: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse é o início do discipulado, é aceitar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que eu não poderia fazer por mim mesmo, que Deus fez por nós. Não por mérito, mas por simplesmente graça. E para recebermos esse presente, nós precisamos, como receber qualquer presente, a gente não consegue receber um presente se a gente estiver com as mãos fechadas. Se nós estivermos nos agarrando a seja lá o que for que a gente está se agarrando. Mas a gente precisa abrir a nossa mão e receber o presente da graça de Deus. Ao mesmo tempo, o convite de Jesus para nós, ele não é um convite para a gente se tornar cristão, ou se tornar membro de uma igreja, ou para cumprir uma série de obrigações religiosas, e muito menos para a gente levantar a mão num culto e dizer que aceitou Jesus no coração como Salvador. Ele está nos convidando para sermos discípulos. Isso é um pouquinho diferente. Sim, o primeiro passo do discipulado é tomarmos uma decisão por Cristo, é sim nos convertermos, por assim dizer, mas é muito mais do que isso. A consequência desse sim é que agora nós queremos aprender com Jesus o que nós precisamos, a forma como nós precisamos viver. Agora vem a outra parte em que Jesus quer nos transformar, em que o nosso caráter precisa ser transformado, moldado. É a parte daquela da santificação. Mas muitas vezes a gente tem essa preocupação dessa primeira parte, né, da conversão, do aceitar Jesus. E muitas vezes nós corremos atrás de promover decisões por Cristo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos para o ministério dos apóstolos, eles não estão muito preocupados em conversões necessariamente, eles estão preocupados em discípulos. Então, por mais que a gente possa dividir a vida cristã em duas partes, entre aquele começo em que a gente toma uma decisão por Cristo e depois a continuidade da vida cristã, a santificação ou o discipulado, na mentalidade bíblica, isso são dois lados da mesma moeda. Você não tem como ter um sem ter o outro. É uma coisa incompleta. Nós estamos em anos de Copa do Mundo. E se você já conversou comigo sobre isso, você sabe que eu não gosto desse novo formato. Mas não vem ao caso. Mas eu sei que tem muita gente que está animado com a Copa do Mundo. Mas imagina que a Copa do Mundo tenha a fase de grupos, os times se classificam para a fase do mata-mata, daí acabou. Não tem final. Ficaria uma Copa do Mundo assim meio ruim, né? Imagina você vai num casamento, o casal se casa, tem aquela festa, comida boa, não sei o quê, termina o casamento, cada um vai voltar a morar com o papai e com a mamãe. A gente diz assim, espera um pouquinho, tem algo errado nesse bagulho aí, né? Mas quando a gente fala da vida com Deus, às vezes a gente aceita que o cara pode tomar uma decisão por Cristo e não fazer discipulado. Por que a gente acha isso? Se o convite de Jesus é ser discípulo. É ser discípulo. Eu falei que na nossa salvação tem uma palavra bonita, que é o monergismo. O discipulado também tem uma palavra bonita, que alguns não gostam, mas eu gosto. É a palavra sinergismo. O que é sinergismo? Sim quer dizer com. E o discipulado ele é diferente, porque o discipulado é você botar a canga, certo? Você é o boi, sem ofensas, você é o boi. Quem é o outro boi? Jesus, tá certo? Você vai andando junto com, certo? E aí é interessante porque nós temos uma certa responsabilidade no nosso discipulado. Se a salvação
ou a conversão é a ação de Deus na nossa vida, o discipulado, ele também envolve a nossa parte. Nós lemos antes Efésios 2, 8 e 9, que fala da graça, que não é por obras, mas se a gente ler o verso 10 diz que porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Ou seja, as obras não têm um lugar para restaurar o nosso relacionamento com Deus, não fazem parte daquele primeiro momento, porque naquele primeiro momento nós estamos cansados e sobrecarregados porque a gente não consegue fazer nada, mas elas têm um lugar depois, como consequência disso. Eu acho que às vezes nós temos um problema com a graça de Deus, porque às vezes nós temos tanto medo de sermos legalistas, talvez. Nós temos mais medo de sermos legalistas do que a gente fazer alguma coisa de disciplina ou para dar um passo na direção certa. E o que nós temos que entender é que Deus é muito bom em fazer muitas coisas para nós, mas tem algumas coisas que na sua bondade Deus não faz por nós. Amanhã, segunda-feira, Deus não vai programar o seu alarme para você acordar, Ele nem vai te levar para o trabalho. Ele não vai fazer isso. Quem que tem que fazer isso? É você. Você tem que fazer isso. Deus não vai fazer isso por você, porque isso é algo que Deus confiou a você. E se você não fizer isso, se você chegar atrasado, se você não for, você vai ter as consequências de não fazer isso. Então nós temos a nossa parte. Da mesma forma, viver como discípulo é nossa responsabilidade. A boa notícia, que nem eu falei, é que não é uma questão de autoaperfeiçoamento, mas algo de cooperar com Jesus, de estar com Ele, puxando o jugo junto com Ele. Jesus e eu. Jesus vai sempre fazer parte do discipulado. Ele vai fazer a parte dele. Ele vai puxar o peso dele na nossa carroça, digamos assim, né? Mas eu preciso puxar a minha. Mas outra coisa interessante sobre o processo de discipulado na antiguidade é que aqueles discípulos, aqueles que eram os melhores dos melhores, aqueles que terminavam aquele processo, aquele 1 em 1000, eles não iam assim para a faculdade, né? Fazer uma matéria no vespertino das 17 horas até as 21 horas, não sei, né? Eu lembro que tinha horário de vespertino na UX, né? Não, ser discípulo não é isso. Eles, na verdade, eles iam, largavam a sua família, saíam da sua cidade, largavam o seu trabalho e eles seguiam o rabino 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se vocês já olharam a série do The Chosen, né, vocês estão vendo que é mais ou menos o que acontece lá. Jesus vai, a galerinha vai atrás. Né? Às vezes não sabe nem meio o que está acontecendo. Né? Tem um pouco de ficção na série, sim, mas esse aspecto eu creio que está certo. Porque o objetivo do discipulado não é simplesmente saber coisas, né? Mas era se tornar como o rabino, como o mestre, aprender a viver, pensar e fazer o que o mestre fazia, até que você estivesse apto para ser um mestre, até que você pudesse ser o novo rabino. Então o texto aqui também nos convida para aprendermos de Jesus e sermos o seu aprendiz. Talvez uma palavra mais interessante do que discípulo, porque a palavra discípulo é uma palavra assim que acaba tendo esse som muito crentez, né? A gente não fala de discípulo e discipulado fora da igreja. Mas talvez o aprendiz seja uma palavra boa, seria o mesmo sentido. E a gente pode pensar aqui, eu não sei se... também é algo que está mudando no nosso mundo, né? Mas se você quer ser um marceneiro, se você quer ser uma costureira, né? O começo para isso era você ser um aprendiz, assim, que você vai conviver com esse marceneiro, né? Você vai olhar como ele trabalha, você vai olhar como é que ele mede o tecido, né? No caso de um alfaiate, você vai observar como funciona, você vai ser orientado quando ele deixar a chance de você fazer as primeiras coisas, né? Não faz assim, vai mais devagar, cuidar daquele detalhe ali, e assim por diante. E com o tempo o aprendiz vai desenvolvendo suas habilidades, ele vai amadurecendo nas suas competências, no seu caráter, até que o mestre diz assim, beleza, tu está pronto agora
para fazer um móvel por conta própria. Você está pronto agora para fazer aquele vestido sem a minha supervisão. O discipulado também é algo assim, não se trata de algo instantâneo, mas de uma longa obediência na mesma direção. Discipulado requer tempo e leva tempo. E nós muitas vezes queremos uma transformação rápida. Mas pense, se você ir para a faculdade fazer um curso leva 3, 4 anos, até você ser apto para ser aquele profissional, digamos assim, pense então, quanto tempo seria para você se tornar, na verdade, um rabino? Né? Quanto tempo você precisa gastar com o mestre para você estar de fato apto? Leva tempo. Então nós não temos como estar literalmente com Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, seguindo ele por aí, porque ele não está aí fisicamente, mas mesmo assim, nós somos chamados para estar com Jesus. Na verdade, algo que sempre me chama a atenção, quando Jesus chama os 12 discípulos para serem seus apóstolos mais chegados, o texto de Marcos diz que Deus chamou Jesus chamou aqueles 12 para estarem com ele. Olha só que interessante. O primeiro chamado deles era simplesmente estarem com Jesus. E depois, sim, Jesus os enviou para pregar. Mas, no primeiro momento, para estar. E se nós não podemos estar literalmente com Jesus físico, 7 dias por semana, 24 horas por dia, nós podemos estar com ele espiritualmente. Porque Jesus nos deu do seu Espírito. Jesus deu do seu Espírito Santo. Jesus está conosco através do seu Espírito. Nós podemos contar com ele. E isso significa, então, claro que nós temos que tirar tempo para orar, ler a Bíblia, esse tipo de coisa, mas também tem essa ideia de que onde quer que nós vamos, Jesus vai conosco. E nós podemos pensar, então, que a gente tem que estar, talvez, em 2 lugares ao mesmo tempo. Estar com Jesus e estar no nosso trabalho. Estar com Jesus e estar na escola. Estar com Jesus e estar na manicure. Estar com Jesus e estar na academia. Estar com Jesus e estar no futebol. De fazer parte, de estar com ele em todo o tempo. Mas o objetivo de estar com Jesus não é simplesmente gastar tempo, mas a gente sabe que quando a gente gasta tempo com uma pessoa, a gente começa a aprender coisas daquela pessoa. Né? Se você pensa num casamento, o casal, depois de um tempo, os casais vão ficando, né, o marido e a mulher vão ficando um pouco mais parecidos. Não vão ficando iguais, mas eles vão pegando características um do outro. E o objetivo de estar com Jesus é também ser como Jesus. Não no sentido de ser a aparência física de Jesus, né, de ser um judeu narigudo, que nem ele era, provavelmente, ou usar sandálias, mas no sentido que Deus nos chama para sermos conforme a imagem de seu Filho, no sentido do seu caráter, no sentido que nós temos que aprender a amar como Jesus amou. O Evangelho de João diz que quando nós amamos, o mundo vai saber que nós somos seus discípulos. E nós precisamos aprender a ser como esse Jesus que ama as pessoas. Mas a ideia de estar com Jesus e de ser com Jesus, de ser como Jesus, também tem a ideia de fazer o que Jesus fazia. Porque nós vemos que Jesus terminou o seu tempo aqui na terra e ele terminou enviando seus discípulos em missão. E claro que a nossa missão não é exatamente igual a de Jesus, nós não vamos morrer na cruz pelos pecados dos outros, fique tranquilo nesse sentido, né? E nós provavelmente não vamos sair por aí andando sobre as águas, mas mesmo assim Jesus enviou seus discípulos em missão. No Evangelho de Mateus, que a gente conhece bem, Mateus 28, texto conhecido como a Grande Comissão, o que é que Jesus diz? Vão por todo mundo e não façam discípulos. Façam discípulos. Muito interessante, né? O livro de Atos diz que nós vamos receber o Espírito Santo e sermos suas testemunhas até os confins da terra. O Evangelho de João diz que assim como o Pai enviou o Filho, agora o Filho está nos enviando, certo? Então nós temos uma continuidade com a missão de Jesus. Então, assim como Jesus, nós queremos sim pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do reino de Deus.
Nós queremos também, como Jesus, dar testemunho da verdade. Assim como Jesus, nós queremos servir e demonstrar amor ao nosso próximo. Assim como Jesus, nós queremos tratar com amor e respeito as pessoas que a sociedade negligencia. Então, o discipulado não é apenas acreditar em Jesus, mas também é organizar a nossa vida para estarmos com Ele, nos tornarmos como Ele e participarmos da sua missão. E aí a promessa de Jesus, que se nós formos até Ele, se nós reconhecermos que estamos cansados e sobrecarregados, se nós tomarmos sobre nós o seu jugo, o seu discipulado, então nós encontraremos o descanso. E aí tem uma frase, a última frase eu acho ela meio enigmática, porque ela diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, eu não sei quanto a você, mas eu acho que ter um troço amarrado aqui na nuca não seria a minha definição de suave, E para mim, fardo e leve também são duas coisas que não combinam muito. Vamos combinar. Então, Jesus não está querendo dizer que segui-lo vai ser fácil. Nós temos várias passagens que falam do custo de seguirmos a Jesus, da dificuldade de seguir Jesus, dos desafios de seguir Jesus. Mas aqui ele está fazendo uma comparação com o jugo dos fariseus, ou os fardos dos fariseus. Se nós formos para Mateus 23, alguns capítulos para frente, o verso 4 diz o seguinte: eles, está falando dos fariseus, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Você tem que ver que o fariseu ele tinha um outro processo de discipulado, um processo de muitas regras, um processo de legalismo, um processo onde havia muita pressão, não havia descanso. Vocês estão entendendo? E comparado com isso, o fardo de Jesus é leve, porque ele é baseado na graça e não na nossa performance. O que é interessante dos fariseus, na minha Bíblia tem que virar a folha, mas no verso 23, a gente vê que os fariseus muitas vezes adicionavam uma série de mandamentos humanos àquilo que Deus havia ordenado e às vezes se preocupavam mais com aquilo que eles inventavam do que aquilo que Deus tinha pedido, Olha só, verso 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, eles tinham uma hortinha de chá no seu terraço, o cara ia fazer o chazinho dele, ele pegava 9 folhinhas de hortelã para fazer o chá e separava a 10ª folhinha para levar para o templo. Você pode dizer, nossa, que dedicação. Não, era só cliquice mesmo. Tá? É isso que Jesus está dizendo, é só cliquice. Por quê? Porque eles faziam isso, mas estavam esquecendo a justiça, a misericórdia. Então, o jugo de Jesus, ele é diferente, porque ele não tem a ver com essa cliquice. Quando Jesus diz que seu jugo é suave, a palavra suave pode ser entendida, de novo, como algo fácil de carregar. Mas, de novo, a gente sabe que Jesus não nos promete uma vida necessariamente confortável, nem uma vida necessariamente tranquila. Mas a gente leu lá em Mateus, no capítulo 23, que os fariseus botavam aquele jugo pesado, mas não davam nenhum dedinho para ajudar a carregar. E a gente já falou que Jesus caminha conosco. E ele, além disso, ele diz que ele é um mestre que é manso e humilde de coração. Ou seja, ele não é aquele professor chato, desculpa os professores, ele não é aquele professor cri-cri que está ali sempre enchendo o saco. Mas, na verdade, não, ele é um professor manso e humilde de coração. A gente quer segui-lo, quando a gente conhece ele. E o descanso, então, que Jesus promete, não significa ausência de problemas necessariamente, mas sim a presença de Cristo em meio dos problemas que nós enfrentamos aqui e agora, mas também o descanso que Jesus promete é aquele descanso pleno que nós vamos ter com Ele
na eternidade, quando Ele mesmo enxugará todas as lágrimas e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. O discipulado termina em descanso porque, na verdade, ele não é um convite para a gente fazer mais, mas talvez um convite para a gente fazer menos. Muitas vezes o cansaço vem do nosso pecado. Outras vezes vem simplesmente de uma vida desregrada, agendas superlotadas, noites mal dormidas e de um estilo de vida que a gente leva e que, na verdade, Deus não criou para viver. A gente faz coisa demais, trabalha demais, tem compromissos demais, eventos demais, e tudo isso compromete a nossa experiência de descanso. E eu não estou xingando vocês, gente. Eu tô falando aqui com um espelho aqui do canto, assim, porque eu estou nisso também. A gente está nisso, a nossa sociedade está nisso. A gente faz coisa demais. E o convite do discipulado, de estar com Jesus, é em parte um convite para nós fazermos menos. Nós precisamos abrir mão, talvez, da nossa busca constante pela felicidade, se a gente quiser ter um tempo para nós chorarmos com os que choram, por exemplo. Talvez a gente tenha que abrir mão da nossa busca pela produtividade, se a gente quer ter tempo para simplesmente estar com Jesus, ser como Jesus, fazer como Jesus. Talvez a gente precise abrir mão da nossa busca por reconhecimento, se a gente quiser ter tempo para, de fato, servirmos a Deus e servirmos o mundo à nossa volta. A gente talvez precise abrir mão do nosso lazer individual, se quisermos ter tempo para termos relacionamentos significativos com as pessoas. Eu creio que muitas vezes nós queremos o descanso de Jesus, mas muitas vezes nós não queremos o discipulado de Jesus. Muitas vezes nós queremos a paz sem a entrega. Nós queremos o alívio sem a transformação. Mas Jesus quer nos oferecer algo maior. Ele não quer só nos dar um descanso temporário, mas Ele quer nos dar uma nova maneira de viver. O descanso da alma que Jesus promete aqui não tem a ver com não ter jugo, mas tem a ver com ter o jugo de Cristo sobre nós. E eu não tenho uma grande aplicação para sugerir para nós hoje, porque eu acho que nós precisamos fazer uma pergunta muito pessoal e individual. Eu acho que nós temos que ter uma conversinha aqui direta com Jesus, e cada um sabe a conversa que precisa ter. Mas eu queria sugerir que a gente tirasse um tempo para essa semana aí, para você parar e pensar, talvez marcar na sua agenda, desafogar um pouco, se silenciar um pouco e se perguntar em oração, o que Jesus está chamando você para mudar na sua rotina? Talvez o que Jesus está pedindo para você abrir mão, para que você possa abrir um tempo para Jesus na sua vida. E de novo você tem que lembrar que isso é sua responsabilidade. Você precisa dar o seu passo de cooperação com Jesus. Sim, Jesus morreu na cruz por você. Jesus te dá do Espírito Santo. Jesus te dá essa nova vida. Tudo isso é graça de Deus. Mas agora você tem que continuar. Você tomou sobre si o jugo. Agora você tem que andar com Jesus. E qual é o passo que Jesus está pedindo de você? Esse é o meu encorajamento para nós nesta semana. Vamos orar? Querido Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és esse Deus de amor e bondade. Nós queremos te agradecer porque, por mais que a gente esteja cansado e sobrecarregado com seja lá o que for, a gente sabe que nós temos a resposta em Ti, Pai. E eu peço que Tu nos ajude a aprender ao mesmo tempo a descansar na Tua graça, a descansar no Teu amor, a descansar nesse fato de que a salvação está em Ti apenas, mas também, Pai, pedimos que Tu nos conceda a sabedoria de saber qual é o passo que nós devemos dar, o que Tu estás chamando a nós a fazer, e que a gente possa escolher a cada dia a continuar andando, a continuarmos a Te seguir, a sermos, vivermos como os Teus discípulos. E ajuda a gente, Senhor, a experimentarmos esse descanso, essa paz nas nossas almas, e que está com a gente
em cada momento, em cada passo que a gente der, Pai. Em nome de Jesus. Amém.